Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é sexta-feira, dia 8 de fevereiro de 2013. Bom dia você ouvinte, bom dia Karine Pinheiro. Bom dia Gil Bonfim, bom dia você que ouve o Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Confira os destaques do Mundo em Sua Casa de hoje. Sargento da Silva fica em silêncio durante depoimento. Mulher é presa com quase 8 quilos de maconha em Goianira. Goiás bate novamente recorde de investimentos do FCO. Pacotes com dinheiro surgem em quintais de casas em cidade do Distrito Federal. A AGU quer que plenário do STF decida sobre votação do orçamento. Atlético, Craque Rio Verde prometem reação com o novo comando técnico. Esses e outros assuntos a partir de agora aqui no Mundo em Sua Casa. Agora são 7h03. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia, de céu nublado com períodos de encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 31 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 95% e 55%. Neste momento, os termômetros marcam 20 graus em Goiânia. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, com 82 ruas fechadas, o Rio abre hoje o Carnaval. O estado de São Paulo, inflação é a maior em 8 anos e mercado prevê alta de juros. Correio Brasiliense, inflação assusta governo e dá um baile na poupança. Valor econômico, Pimentel diz que câmbio é vigilante. Estado de Minas, inflação volta a assombrar. Jornal do Comércio, Universidade do Pernambuco usará a nota do Enem, mas sem a redação. 0 hora, no dia do desfile, Porto Seco corre risco de interdição. Brasil Econômico, novas regras exigirão aportes de 3 bilhões de reais nas seguradoras do país. O Popular, não brinque nas estradas. Destaque do Jornal Diário da Manhã, ressaca, mitos e verdades. 7h05. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo empossou os novos auxiliares do governo estadual. Durante cerimônia realizada no Centro Cultural Oscar Niemeyer, novos secretários e presidentes prometeram empenho para continuar o trabalho de integração e modernização idealizado pelo Estado. Um dos empossados ontem, o novo secretário de Estado das cidades, João Balestra, prevê muitos desafios pela frente, ao priorizar 3 assuntos. A prioridade número 1 vai ser Goiás sem lixão. É um projeto que nós temos em 2 anos lá na Secretaria de tentarmos sanar, ou no mínimo sanear essa questão do problema dos aterros sanitários, dos lixos controlados. A segunda questão é um presente que o governador nos deu para que possamos administrar uma ação que vai vir do Ministério das Cidades, é o Pacto Pavimentação, um recurso de 400 milhões de reais, é um financiamento que o governo do Estado vai ter para poder atender os municípios do Estado de Goiás na área de pavimentação, drenagem, ciclovias, água, esgoto, né? Da forma que eles puderem atender. O terceiro desafio é a questão da mobilidade urbana. Nós vamos também trabalhar com os prefeitos, orientá-los, temos uma equipe de qualidade para podermos também tentar colaborar com essas ações. O novo presidente da Agência Goiana de Esporte e Lazer, Célio Silveira, pretende criar centros paralímpicos, sediar os Jogos Universitários Brasileiros em julho, reformar o estádio Serra Dourada, reformar o autódromo e finalizar a obra do Centro de Excelência do Esporte na Avenida Paranaíba, em Goiânia. Os recursos já existem, as obras estão paradas em questões jurídicas.
Centro de Excelência tem 11 milhões depositado e está parado por uma questão jurídica. O do autódromo, o Fomentar, através da Secretaria de Indústria e Comércio, está destinando 4 milhões e a AGEL está botando 1 milhão para a reforma da pista do autódromo. E com certeza, com articulação política em Brasília, aqui no governo do Estado, nós vamos conseguir recursos e vamos dar uma resposta na nossa pasta. Foram empossados também a presidenta da Agência Goiana de Desenvolvimento Regional, Leda Borges, o secretário de Assuntos Estratégicos, Luiz Alberto de Oliveira, o chefe do Gabinete Militar da Governadoria, Adailton Nascimento, o secretário extraordinário, Samuel Almeida, o secretário do Entorno de Brasília, Gilvan Máximo, e o chefe de gabinete de Goiás, do Distrito Federal, André Clemente. Depois da posse dos novos auxiliares, todos ouviram atentamente as recomendações do governador Marconi Perillo. Aceitar esse desafio de, ao nosso lado, toda a nossa equipe aqui presente, cumprir nesses próximos 2 anos uma agenda intensa de trabalho, de realizações, de projetos muito importantes para o futuro do nosso Estado. O Estado de Goiás é um dos estados que mais crescem no Brasil. Isso não é mensurado por palavras, mas por estatísticas. Ainda ontem, o IBGE divulgou o crescimento industrial brasileiro. Goiás ficou com 3,8% de crescimento. Foi o segundo lugar no Brasil. O terceiro colocado foi a região Nordeste, com 1,7%. Fomos líderes em crescimento no emprego, nas exportações e estamos com ações bastante estruturadas neste e no próximo ano de investimentos no social, de investimentos em saúde, educação, segurança pública, investimentos na infraestrutura como forma de darmos suporte à necessidade de crescimento cada vez maior para o nosso Estado, para a nossa gente. Os auxiliares que chegam hoje, todos eles muito experientes, com certeza haverão de colaborar na viabilização destes sonhos, desses projetos que já começaram a se transformar em ações concretas, em realidade. Nos próximos meses, o governo de Goiás buscará recursos na ordem de 400 milhões de reais via empréstimo, que serão repassados de graça às 246 prefeituras goianas. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7-9. Uma comissão especial formada por vereadores e Ministério Público Estadual cobra da administração municipal maior fiscalização em casas noturnas da capital. A reunião entre representantes do Ministério Público Estadual e Câmara Municipal busca uma ação conjunta para que o trabalho dos órgãos fiscalizadores da administração municipal seja intensificado para que seja garantida a segurança dos frequentadores de casas noturnas de Goiânia. Entre as medidas, uma ação civil pública que determina a divulgação das irregularidades encontradas durante as visitas a esses estabelecimentos, explica a promotora de justiça, Alice de Almeida Freire. Nós ingressamos com uma ação civil pública com pedido liminar, pedindo ao Judiciário que determine ao Poder Público Municipal que publique em site oficial, de uma maneira clara, acessível ao cidadão, das providências adotadas pela fiscalização municipal sobre essa fiscalização que vem ocorrendo há uns 15 dias desde o ocorrido em Santa Maria. Uma comissão especial da Câmara Municipal, formada por 6 vereadores, foi instaurada para que essa fiscalização seja eficiente e para que haja uma adequação das leis do município, como avaliam os vereadores Wellington Peixoto e Cristina Lopes Afonso. A comissão vai apurar como está sendo feita a fiscalização, quais foram as casas que têm maior problema, quais foram que eles interditaram, para que possamos estudar uma maneira mais fácil de adequar realmente a legislação e que se cumpra a lei e dando mais segurança à nossa cidade. O mais importante nesse momento é adequarmos as leis do município e fiscalizarmos a execução dessas leis. A comissão prevê ainda um projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção de uma unidade de combate a incêndios e primeiros socorros em estabelecimentos que recebam grande fluxo de pessoas. Fernando Oliveira para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:11. O presidente da Assembleia Legislativa terá que lidar com o desgaste causado pelo fraco desempenho da CPI da Delta.
A CPI da Delta foi criada para investigar os contratos da empreiteira com prefeituras e ficou 5 meses parada por força de decisão da Corte Especial do Tribunal de Justiça de Goiás. Os deputados integrantes da comissão resolveram enterrar 15 requerimentos aprovados e que não foram atendidos, além dos depoimentos não tomados de 20 pessoas, incluindo o do bicheiro Carlinhos Cachoeira. Com isso, vieram as críticas da bancada oposicionista e o descrédito da população. Mas o presidente da casa, Helder Valim, do PSDB, atribui o mau desempenho da CPI à oposição e à justiça. O grande problema foi que os deputados da oposição, juntamente com alguns prefeitos de alguns municípios do estado de Goiás, entraram na justiça com um mandado de segurança impedindo que a CPI pudesse estar fazendo averiguações dos contratos da Delta em relação às obras que foram executadas ou estavam sendo executadas nesse município. A justiça proibiu então que a CPI pudesse estar realizando essas averiguações e impediu a continuidade dos trabalhos dentro de um processo de normalidade. Em reunião com os membros da CPI, inclusive com deputados da oposição, tomaram a decisão de encerrar a CPI em virtude dessa limitação imposta pela Justiça. O relatório final da CPI da Delta será apresentado no próximo dia 26 e submetido à votação no dia 5 de março. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil, Central de Rádio. 7h13. Deputado Fábio de Souza defende a reforma do Pacto Federativo. O Pacto Federativo delimita as atribuições dos municípios, estados e União. Nos últimos meses, principalmente os municípios têm levantado a bandeira de que ele precisa ser mudado. O principal motivo é a grave crise financeira que eles enfrentam, ocasionada pela redução dos repasses de recursos federais. Mais de 80% dos municípios goianos pequenos são altamente dependentes desse recurso. Com isso, as entidades municipalistas de todo o país colocaram como prioridade para 2013 a reforma do Pacto Federativo e que vem ganhando aliados. O deputado Fábio de Souza, do PSDB, líder do governo na Assembleia Legislativa, apoia a iniciativa. Olha, é tão importante que o STF se posicionou de uma forma até radical. Exigiu que o Congresso Nacional fizesse uma rediscussão de como vai ser feita a distribuição, porque ele considerou injusto e até 31 de dezembro de 2012 o Congresso tinha que ter tomado uma posição e não tomou. E agora está aí o governo federal não podendo fazer a distribuição do FPM e nem do FPE, o Fundo de Participação dos Estados, exatamente por isso. Hoje está extremamente injusto tanto a participação do município quanto a participação do Estado. Eu sempre falo, o prefeito é o mais próximo do cidadão, a prefeitura é mais próxima do cidadão. As cidades menores, principalmente, a pessoa sabe até onde o prefeito mora e acaba que o prefeito ele não tem condição de fazer nem aquilo que ele prometeu, porque o recurso dele é escasso, o governo federal fica com quase toda a arrecadação que é feita a nível federal e também a outras instâncias, e a distribuição é feita de forma injusta. O prefeito acaba tendo só recursos garimbados, que ele só pode gastar com aquilo que é determinado, e o governo federal tendo esse recurso vasto que acaba não fazendo nada para os municípios. Então eu sou totalmente municipalista, eu acho que nós temos que rediscutir essa distribuição. É o prefeito que cuida da saúde municipal, é o prefeito que cuida da educação das nossas crianças, é o Estado que faz investimento em segurança pública, por exemplo, e o governo federal acaba mexendo apenas com infraestrutura. Então precisa ser repensada essa distribuição. Agora, uma mudança parece ser bastante difícil, levando-se em conta que o governo federal já demonstrou que não tem nenhum interesse e ele tem maioria no Congresso Nacional. E é por lá que deve acontecer essas mudanças. Olha, isso é uma herança da época da ditadura militar, se você parar a pensar. Era uma forma do governo segurar os recursos e fazer o prefeito chegar lá com o famoso pires na mão. Aliás, essa expressão veio da época da ditadura militar, que o prefeito ia lá mesmo pedir, implorar dinheiro. E até hoje não mudou, porque os governos que vieram depois da ditadura militar gostaram da ideia de ter o prefeito dependendo dele, de ter o governador dependendo dele. E isso precisa ser mudado, até porque o Brasil tem que deixar de ser o país do futuro e começar a se tornar o país do presente. Ele só vai se tornar o país do presente quando o dinheiro estiver nos estados, quando o dinheiro estiver nos municípios. Libório Santos, Sistema Brasil, Central de Rádio. 7h16. O mundo em sua casa. Política Nacional. O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, informou que deverá pedir que o plenário do Supremo Tribunal Federal
decida se o Congresso Nacional está apto a apreciar o orçamento de 2013, sem necessidade de votar antes os mais de 3 mil vetos presidenciais à espera de votação. Em despacho divulgado ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, reafirmou que o parlamento só deve apreciar o projeto dos royalties depois de votar os mais de 3 mil vetos parados na fila de votações, mas afirmou que o Congresso continua soberano para discutir e votar outros projetos. 7h17. O mundo em sua casa. Vamos falar de coisa séria. Você sabia que o alcoolismo e a dependência de drogas têm tratamento? A Associação Terapêutica Filadélfia é especialista no combate à dependência química. Aqui você encontra profissionais especializados e ambiente confortável, que inclui quarto, área de jogos, piscina e muito mais. Nós oferecemos todo o apoio para um tratamento eficaz e sigiloso. Mude de vida, liberte-se do álcool e das drogas. Ligue 3565-6367 e 8266-5209. Associação Terapêutica Filadélfia. Eu peguei dengue 2 vezes. Foi horrível. Muita dor no corpo, febre. Fiquei de cama. Aí o quadro foi piorando, acabei indo pro hospital. E eu morri. É isso mesmo. Quem está falando é apenas um ator. Eu estou nesse comercial porque o Paulo Rodrigues não pôde contar a própria história. Ele morreu de dengue. Tire 10 minutos por semana para combater o mosquito. Elimine a água parada, realizando as ações que você já conhece. Em caso de febre, dor no corpo, nas articulações e manchas vermelhas na pele, procure uma unidade de saúde. Jamais tome remédio por conta própria. E se os sintomas piorarem, retorne ao posto de saúde imediatamente. Dengue mata. E se você não ajudar, ela vai matar cada vez mais. Todo mundo sabe como a dengue começa. E se você não ajudar a combater, a gente sabe também onde ela pode terminar. SUS, Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Goiás. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Agora são 7h18. Mais uma apreensão de drogas foi realizada em Goiás. Suspeita de envolvimento com o tráfico, uma mulher de 39 anos foi presa em Goianira no início da tarde de ontem com quase 8 quilos de maconha. Joseilde dos Santos foi detida em casa no Jardim Imperial 2. Na residência de Joseilde, além da droga, a polícia apreendeu uma balança de precisão. 2 filhos da suspeita, que não tiveram o nome divulgado, também foram detidos. A suspeita é que ambos ajudassem a mãe no esquema. E a polícia apreende arsenal de armas e munições em chácara de Buriti Alegre. A Polícia Civil em Buriti Alegre prendeu um caseiro, identificado como Cícero, e indiciou Eduardo Antunes, dono da chácara, onde foi encontrado um arsenal. Cícero foi autuado em flagrante por posse de arma de fogo, de uso permitido e de uso restrito. O delegado Marco Antônio Maluf Soller, da Delegacia Municipal de Buriti Alegre, explica que a polícia estava investigando o furto de gado de uma fazenda em Buriti Alegre quando as pistas levaram à chácara. Supostamente seria o proprietário e o peão dessa chácara, o caseiro, teriam praticado esse crime de furto. Como eles não colaboraram com a investigação, nós pedimos uma busca e apreensão na mencionada chácara, na beira do lago, lá em Buriti Alegre. Lá nós encontramos esse arsenal de armas e munições. O Eduardo Antunes foi ouvido e realmente confirmou que as armas pertencem ao mesmo, que ele é colecionador de armas, porém não é regularizado. Ele estava com 2 revólveres cano curto, calibre 38, com uma pistola Colt 45, uma pistola 9mm da marca Ruger. Eu estava com uma cartucheira calibre 12, um fuzil e estava também com uma submetralhadora 9mm. Então, quer dizer, são armamentos pesados que não podem, a não ser os 2 revólveres e a cartucheira calibre 12 com o cano próprio, esses podem servir ao cidadão comum. As outras são todas de uso exclusivo do Exército e das Forças Armadas. Esse material foi apreendido, né? E o caseiro foi autuado por estar de posse de armamento de uso restrito e munição. O delegado Marco Antônio explica que Eduardo Antunes alegou que as armas fazem parte de uma coleção particular. Então, a princípio, parece que realmente é de coleção, mas nós vamos fazer uma investigação mais funda para ver os antecedentes dele e tal, e verificar se a gente consegue relacionar essas armas a algum crime. Os 2 acusados podem ser penalizados com até 10 anos de cadeia. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio.
7h21. Jovem baleado por engano ao sair de shopping aguarda júri e pede justiça. O auxiliar de contabilidade Fabrício Freitas Pacheco, acusado de atirar no jovem Felipe Feitosa, de 20 anos, quando deixava o Goiânia Shopping no dia 12 de junho de 2012, vai a júri popular no próximo dia 21. O proprietário do carro, o estudante Júlio César Gonçalves de Araújo, que também é o dono da arma, vai a julgamento. Só lembrando, o crime aconteceu em 2009. A Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal apreenderam durante a Operação Fronteira Blindada cerca de R$600 mil em mercadorias. Entre os dias 1º e 4 de fevereiro, a Receita Federal e a Polícia Rodoviária Federal realizaram em conjunto a Operação Fronteira Blindada. O objetivo era impedir a entrada de produtos contrabandeados com destino a Goiânia e Brasília. Foram apreendidos 11 veículos carregados com produtos eletrônicos, roupas, calçados, pneus, relógios, perfumes e bebidas. Uma arma foi encontrada e um dos carros era roubado. Luiz Antônio de Paula, delegado-geral da Receita Federal em Goiás, explica que as mercadorias estão avaliadas em mais de R$600 mil. Em termos de crédito tributário, nós deixamos de recolher, serão recolhidos aos cofres do Tesouro, numa ordem de R$200 mil. Sem prejuízo também, né, da representação fiscal para fins penais em relação à prática do crime do descaminho. O inspetor Álvaro Rezende, comandante da Polícia Rodoviária Federal em Goiás, destaca que outras operações serão realizadas durante todo o ano, apesar das dificuldades. Infelizmente, a gente não tem como, a questão do efetivo, em todas as instituições sofrem com esse tipo de problema de efetivo, e diariamente a gente não tem como fazer isso. E também a rede de comunicação hoje é muito grande, mesmo que você coloque um policiamento, essas são verdadeiras quadrilhas que agem e eles têm ponto de fuga. Então, mesmo que a gente tivesse uma fiscalização diária, haveria essa passagem. Então, o que a gente realmente trabalha são com essas operações relâmpagos, né, e em pontos que variam, né, a todo momento. Em Goiás, no ano de 2012, foram apreendidas 6 milhões de mercadorias contrabandeadas nas rodovias federais. O número representaria apenas 10% de tudo que entra ilegalmente no estado. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h23. Sargento suspeito de articular assassinato do cronista Valério Luiz preferiu ficar em silêncio no depoimento de ontem. O sargento da Polícia Militar Djalma Gomes da Silva, suspeito de ser o articulador do assassinato do cronista esportivo Valério Luiz, preferiu ficar em silêncio durante o depoimento na Delegacia de Homicídios nesta quinta-feira. Ele está preso desde a última sexta na Academia da Polícia Militar. Segundo a delegada Adriana Ribeiro, a prioridade agora é esclarecer quem atirou em Valério Luiz para concluir o inquérito. A polícia está procurando mais provas, há outras questões também, provas ainda que estão sendo esperadas pela polícia que demandam maior tempo. E com certeza, eu acho que a todo momento sim, a polícia está chegando bem ao final e com certeza nós estamos aí cooptando mais provas, né, para o inquérito policial para ficar bem sustentada a nossa tese. O açougueiro Marcos Vinícius chegou a confessar a autoria dos disparos, mas mudou o depoimento e apontou o cabo da PM Ademar Figueiredo. As diligências continuam, pois a polícia ainda precisa de provas que confirmem que o cabo tenha sido o executor. Se realmente ele estava no seu segundo emprego, né, como segurança, se confirma mesmo, as testemunhas vão reafirmarem novamente que ele não saiu de sua casa no horário do almoço e outras também informações a respeito da conduta dele durante os dias que antecederam a morte de Valério Luiz. O cabo também está preso sob a acusação de participar da chacina do Jardim Olímpico em novembro de 2011 em Aparecida de Goiânia, quando 6 pessoas foram mortas. Além dos militares e de Marcos Vinícius, estão presos Urbano Carvalho Malta e Maurício Sampaio, suspeito de ser o mandante do assassinato de Valério Luiz. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o advogado de Maurício Sampaio critica investigações da Polícia Civil e diz que vai encontrar os culpados. O advogado de Maurício Sampaio, Ney Moura Teles, esteve nesta quinta-feira na Delegacia de Homicídios para pedir uma cópia do inquérito sobre o assassinato do cronista esportivo Valério Luiz, pelo qual Sampaio é acusado de ser o mandante do crime. O advogado criticou a investigação e afirmou que está montando uma equipe para fazer o que a polícia não fez. Nós vamos fazer uma coisa que a polícia devia ter feito. Nós vamos investigar. Eu estou montando uma equipe de investigadores
profissionais experientes, e nós vamos investigar o crime. É um absurdo que um cidadão, para mostrar sua inocência, tem que fazer o papel da polícia, o trabalho da polícia. Nós vamos investigar e nós vamos descobrir quem matou Valério e por que matou, e se foi amando de alguém, vamos descobrir quem foi. Esse inquérito não se presta a coisa nenhuma, porque o que eu li dele é um lixo, e para você saber o que é lixo, você não precisa de botar a mão nele, só no cheiro você sabe o que é lixo. A delegada de homicídios, Adriana Ribeiro, diz que as diligências realizadas depois da mudança no depoimento de Marcos Vinícius Pereira Xavier já trouxeram novidades, que ainda devem permanecer em sigilo. As diligências, elas não foram encerradas ainda, elas estão sendo realizadas, né, mas de forma sigilosa, né, ainda faltam algumas peças ainda para a gente conseguir encaixar, mas eu tenho a certeza de que nesses próximos dias a gente deva conseguir mais elementos, né, que formem a nossa convicção a respeito dessa segunda afirmação do Marcos Vinícius. Valério Luiz Filho também esteve na delegacia na manhã dessa quinta-feira e afirmou que o suposto envolvimento do cabo Figueiredo no assassinato do pai não surpreendeu a família. A surpresa foi o Marquinhos realmente ter mudado o depoimento dele, mas a participação do cabo Ademar Figueiredo não foi uma surpresa, né? Ele já constava naquela carta anônima que foi mandado há muito tempo atrás, e a possibilidade da participação dele do crime já era aventado desde muito tempo antes. Na próxima semana, depois do carnaval, a delegada Adriana Ribeiro ouvirá o cabo Figueiredo, apontado por Marcos Vinícius como verdadeiro executor do crime. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h28. Um homem de 28 anos foi esfaqueado na tarde de ontem após se negar a fazer programa com travesti, segundo informações da Polícia Militar. O crime aconteceu na região dos Motéis, no setor Ipiranga, em Goiânia. De acordo com a PM, o homem alega que passava pelo local quando parou no sinaleiro e foi abordado por 3 travestis. Um deles teria entrado no carro e oferecido o programa. A vítima conta que, ao negar a oferta, um dos travestis o golpeou com uma faca nas proximidades da virilha. Ele não soube informar a polícia as características do agressor. 7h29. O mundo em sua casa. Carnaval 2013. A folia em Goiás você acompanha aqui no Sistema Brasil Central de Rádio. Secretaria Municipal de Saúde inicia fiscalização de edifícios em construção para combater focos da dengue. Ontem foi o primeiro dia de trabalho e 16 prédios foram visitados. Destes, 3 multados. O objetivo da ação, segundo o diretor de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal, Luiz Elias Camargo, não é penalizar as empresas, e sim que elas resolvam a situação e se adequem, destruindo os focos existentes e evitando o surgimento de novos. Luiz Elias explica que as obras podem ser interditadas. Esses que foram os locais onde nós tivemos já a notificação do empreendimento pelos nossos agentes, não pelos nossos fiscais. Agora nós estamos voltando para os fiscais, já com a intimação, com o termo de intimação, ou algumas vezes já com multa, dependendo da situação. E vamos aguardar aí os próximos 15, 20 dias a adequação. Caso eles não resolvam, o único caminho que nós vamos ter é fazer a interdição do local para eles se adequarem. Nesta primeira etapa, 44 obras vão ser visitadas. Até agora, os locais que mais registraram focos do mosquito da dengue são o subsolo, o poço do elevador e as lajes superiores. Os responsáveis pelos locais alegam que o acúmulo de água é recente, mas o diretor contesta. Eles falam que é recente, a gente mostra que não é, porque já tem larva. Para ter larva, no mínimo, já são 7 a 10 dias. Nós não queremos multar, nós não queremos interditar. Nós queremos que resolva um problema grave nesse momento de início de epidemia que nós estamos passando. Até agora, o número de casos da doença em Goiânia já chega a 11.604. O que corresponde a 87% dos casos computados em todo o ano passado. Rivacran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h31. Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos lança Operação Carnaval 2013.
A SEMAR, Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, começou nesta quinta-feira a Operação Carnaval, com a intensificação do trabalho de fiscalização da pesca irregular no Vale do Araguaia e seus afluentes. O trabalho será feito até o dia 14 de fevereiro. Como o carnaval deste ano coincide com a época da Piracema, em que os peixes sobem às cabeceiras dos rios para desova e reprodução, a pesca só é permitida para subsistência. De acordo com o secretário Leonardo Vilela, a captura, o armazenamento, o transporte e o comércio irregular de peixes serão combatidos e sujeitos a multa, apreensão e processo. Vamos fiscalizar principalmente aqueles locais onde há um grande fluxo de turistas durante o período do feriado do Carnaval. O Rio Araguaia merece uma atenção especial, principalmente no trecho entre Aragarças e São Miguel do Araguaia. Os grandes lagos também formados pelas hidrelétricas da mesma forma. E é importante notar que ao lado da fiscalização, os nossos fiscais também farão um trabalho de conscientização da população, dos turistas, um trabalho também de educação ambiental. A SEMAR realizou a mesma operação no Carnaval do ano passado. Segundo Leonardo Vilela, a população recebe bem os fiscais e compreende a importância do trabalho. A população entende que é necessário recuperar a piscosidade dos rios de Goiás, que é importante proteger esses peixes até para que eles possam continuar existindo, servindo de alimento à população ribeirinha, servindo para a pesca esportiva, para o consumo de pescadores, mas tudo isso com bastante critério, com responsabilidade e fazendo com que a pesca continue sendo permanente, ou seja, que haja um estoque de peixes permanentemente durante todo esse período. Em 2012, a SEMAR realizou 5.200 abordagens veiculares e de embarcações. Foram percorridos 1.300 quilômetros nos rios e lagos. Além disso, foram lavrados 20 autos, somando R$ 8.000, 160 quilos de pescado, 200 metros de rede, 24 boias e 150 pindas apreendidas. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h33. E a GETOP, Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas, e o Comando do Policiamento Rodoviário de Goiás deram início ontem à Operação Carnaval. Hoje a PM começa uma operação que vai reforçar o policiamento em 21 municípios turísticos no interior do estado. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com o Major Alberto, comandante do Batalhão Rodoviário. Bom dia. Bom dia a todos. Igual você mesmo disse, ontem por volta das 8 horas da manhã, nós iniciamos um policiamento, intensificamos o policiamento em todas as rodovias, principalmente nas rodovias que vão às cidades turísticas. Lembrando que o tempo está chuvoso e por esse motivo as pessoas têm que ter um cuidado maior. E também o Comando Rodoviário, ele implementou bastante na questão de equipamentos. Nós estamos contando com mais viaturas 0 quilômetros de passagem, as mesmas motocicletas novas, muitos radares, e também contamos agora com a aeronave também para nos apoiar nesse tipo de policiamento, porque todo feriado a quantidade de acidente é muito grande e nós estamos tentando reduzir essa porcentagem, mas de qualquer forma depende muito da conscientização de cada condutor, porque o acidente, em sua grande maioria, ele é causado pela imprudência e principalmente as principais causas, o excesso de velocidade e a ultrapassagem em local proibido. Major, e como é que já está a movimentação nas estradas? Até ontem pela manhã estava normal. Nós acreditamos que vai aumentar hoje a partir do meio-dia, inicialmente com um aumento bem significativo. Mas nós já temos conhecimentos que na cidade de Aruanã, na cidade de Jaraguá e também Três Ranchos já está chegando gente para esse feriado. E Caldas Novas, como uma das principais cidades do país, já tem também já está começando a aglomerar as pessoas. E é uma rodovia com um trânsito muito intenso e vem o pessoal de Brasília. E por esse motivo a estrada toda ela vai ser bem policiada. E eu vou ser muito sincero com todos os ouvintes. O Batalhão Rodoviário, o Comando Rodoviário,
vai reprimir qualquer atitude em desacordo com a legislação. Major, as condições das estradas também são uma preocupação neste feriado? Devido à chuva, tem estrada que o asfalto está sendo deteriorado. Por exemplo, aqui no início da 010, que liga a cidade sai para Leopoldo de Bulhões, a chuva estragou o asfalto. Mas os reparos eles estão sendo quase que de imediato. Por exemplo, a GO 080, a cabeceira da ponte próxima à cidade de Petrolina, a chuva nessa última semana começou a levar a terra por baixo da ponte, mas já foi reparado. Porém, mais adiante, já na cidade de Petrolina, mesmo sendo de pista dupla, tem meia pista interditada, porque abriu uma cratera muito grande na pista, no leito da via. Major Alberto, comandante do Batalhão Rodoviário, obrigada pela participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Bom dia, e todos os cidadãos, todas as pessoas podem contar com o apoio da Polícia Militar nas rodovias e que consigamos, dessa vez, melhorar bastante, significativamente, a quantidade, diminuir a quantidade de acidentes, principalmente de feridos e mortos. Obrigada ao Major Alberto, falando então sobre a operação da Polícia Militar nas estradas, que começou ontem, a Operação Carnaval, em parceria com a GETOP e também com a AGR. Cerca de 600 homens e mulheres da PM se integraram ao policiamento dessa cidade, somando números com os que já estão do efetivo já escalado. Olha, Karine, e a cidade de Catalão também será um dos destinos dos foliões neste feriado de carnaval. Confira o que a cidade preparou para receber os turistas. No período de carnaval em Catalão, as atividades serão também esportivas, em 3 modalidades: motocross, skate e vôlei de areia. Sobre esse assunto eu converso com o secretário de Esportes de Catalão, Luciano Rodrigues da Costa. Secretário, por que incluir no período de carnaval esses eventos esportivos? Foi um pedido especial do Jardel. O Jardel queria que o carnaval desse ano fosse um carnaval que tivesse atrativo para todas as idades. Então a gente resolveu incluir o esporte para que não só o pessoal que gosta de agir, do pessoal que gosta da dança, prestigie o carnaval, mas sim toda a família, crianças, pais, até pessoas mais idosas um pouco que curtir, vai ter evento praticamente o dia todo. E onde que vão acontecer esses eventos? Os eventos vão acontecer aqui na represa, tradicional aqui do Clube do Povo, e terá eventos a partir do sábado, na sexta-feira à noite não haverá evento, vai ser de sábado até terça-feira. É tudo aberto, não paga entrada. No sábado, a partir das 8 horas da manhã, haverá o treino livre de motocross. Depois, da 1 às 6 da tarde, a primeira fase de vôlei de areia. E a partir das 8 horas da noite, às 1 da manhã, vai ter banda Giros e DJ Fred Rock. E todos os dias, também da 1 até às 7, haverá som automotivo, todo comandado por DJ também. No domingo, da 1 até que é o treino classificatório do motocross, da 1 às 7, que é o som automotivo, e das 8 à 1 da madrugada, Renatinha IDM e DJ Marcelo Silva. Na segunda-feira, 1 às 6, é a final do motocross, as corridas, e 8 a 1, Grupo Simpatia e mais DJ Fred Rock. Na terça-feira, que é o encerramento, das 8 até meio-dia, são as semifinais e final do vôlei de areia. Das 8 da manhã até as 5 da tarde vai ter um torneio de skate também, inclusive com uma procura até bem na hora que a gente esperava, esse torneio de skate. E das 8 até a 1 é banda Balacobaco e DJ Marcelo Silva. E para garantir a segurança para quem vai assistir aos eventos esportivos ou para quem vai aproveitar essas apresentações musicais, como é que está a questão de segurança? Vai ter o acompanhamento da Polícia Militar, seu efetivo normal, e também a gente acabou contratando mais policiais que o normal. Fora o policiamento da Polícia Militar, a gente contratou mais 50 seguranças particulares, mais 12 seguranças que vão ficar em volta da represa, onde acontece o evento na represa. E aí tem bombeiro, tem ambulâncias, nós estamos vendo se consegue também um ônibus para ficar disponível o dia inteiro, tem 4 enfermeiros. O espaço também foi todo pedido para comida e bebida, a prefeitura cedeu a barraca, ninguém vai pagar por esse espaço, mas foram 17 espaços sorteados aqui mesmo na secretaria, por ser mais de 50 inscrições e foram todos sorteados.
Então, assim, está tudo programado para ser um carnaval diferente, bem bacana. A gente pede a compreensão só da população para não ficar entrando na represa, porque o bombeiro vai estar lá dentro também retirando as pessoas, né? E ao tentar entrar, a gente só pede a cooperação da população sobre isso. Tá certo, então, secretário. Muito obrigada pela entrevista e fica aí a dica, então, para quem quer aproveitar o Carnaval Catalão. A festa começa entre os dias 9 e 12 de fevereiro. Muito obrigada. Obrigado a vocês pela disposição. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. A GR intensifica a fiscalização contra o transporte clandestino durante o Carnaval. A partir desta sexta-feira e durante este período de Carnaval, vai ficar mais difícil para o transporte clandestino atuar em Goiás. A AGR, órgão fiscalizador de transporte terrestre, vai fechar o cerco numa operação especial durante o período carnavalesco. Segundo o supervisor de fiscalização de transportes da agência, Andrei Oliveira de Paula, está sendo dada uma atenção especial às cidades com destino turístico. Historicamente, a gente tem um grande fluxo, um aumento do fluxo de veículos em algumas localidades do estado, onde já sabemos que existem as grandes festas de carnaval. Podemos citar algumas cidades que vão contar com a nossa fiscalização, mas não só elas, né? Nossas equipes são volantes, elas estão percorrendo todas as estradas do estado, mas vamos priorizar nesse momento de carnaval cidades de Caldas Novas, de Pirinópolis, Três Ranchos, cidade de Goiás, Jaraguá e Goianésia, Pirinópolis também. Elas vão estar contando com equipes fixas auxiliadas por nossas equipes fiscais. Neste período é também muito comum as pessoas exagerarem um pouco mais na bebida e se deslocarem de uma cidade para outra depois de ingerir bebida alcoólica. A AGR, em parceria com a Polícia Militar, vai fiscalizar também esta situação por conta da lei seca. Em todas as nossas operações, nós sempre contamos com o apoio muito prestigioso da PM, né? Sempre já temos um agente da PM nos acompanhando. E com a mudança da lei, onde o testemunho, né, de pessoas que estiveram ao redor, ao perceberem que o motorista apresenta sinais de embriaguez, e como o fiscal tem fé pública, certamente, se for detectado alguma situação dessa, será encaminhado de imediato para a autoridade policial que estiver acompanhando a equipe, e ele vai tomar as providências de apresentar à autoridade policial daquela região para lavrar o termo circunstanciado de ocorrência. 11 equipes de fiscalização da AGR estarão atuando nesta operação especial de Carnaval. Fábio Maurício para o Sistema Brasil Central de Rádio. E a Secretaria Municipal de Trânsito realiza a Operação Carnaval nas principais saídas da cidade para pontos turísticos. Eu converso agora com Matilde Lemes dos Santos, diretora de Educação para o Trânsito da Superintendência Municipal de Trânsito. Bom dia. Bom dia. Matilde, os condutores serão multados nessa fiscalização? Olha, o nosso propósito é orientar, né, no sentido de chamar a atenção para os cuidados que o condutor tem que ter nesse momento de maior fluxo nas rodovias. E nós vamos, se a gente deparar com uma situação, é claro que nós vamos estar atuando, porque nós estamos na Secretaria Municipal de Trânsito, através do Departamento de Educação, junto com os agentes de trânsito, educadores, nós vamos estar fazendo uma orientação, um alerta para eles, né, no sentido de conscientizar. A operação começa hoje? A operação começa hoje, agora às 8h30, na GO 070, às 14h30 nós vamos estar na GO 020, no início, dentro do perímetro urbano. Matilde, que tipo de orientação o motorista que vai pegar a estrada deve receber? Nós vamos estar alertando no sentido de preservar a vida. A nossa preocupação é com o excesso de velocidade, o uso do cinto de segurança, da cadeirinha, a não ultrapassagem e principalmente a embriaguez. Ok, Matilde Lemes dos Santos, diretora de Educação para o Trânsito da Secretaria Municipal de Trânsito. Obrigada pela participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Nós é que agradecemos e muito obrigado. Bom dia.
Obrigada. Falamos então sobre a Operação Carnaval da SMT, que vai ser realizada nas principais saídas da cidade para pontos turísticos, com blitzen educativas direcionadas a todos os tipos de veículos, abordando temas como excesso de velocidade, embriaguez ao volante, cinto de segurança, uso de dispositivo de segurança para o transporte de crianças, que é a cadeirinha, entre outros assuntos. Agora são 7h46. A seguir as notícias do esporte. Carnaval 2013. A folia em Goiás você acompanha aqui no Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. A Polícia Militar está cada vez mais próxima do cidadão. Agora, além de ligar o 190, você pode ligar diretamente para o telefone da viatura do seu bairro ou da sua cidade. No seu bairro ou cidade, há sempre uma viatura rondando pelas ruas. Conheça e anote o celular desta viatura. Acesse o site, é mais rápido e eficiente. E sempre que for necessário, acione a Polícia Militar. É a Polícia Militar e você, por uma sociedade mais segura. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. A direção gremista apresentou o volante Adriano E. Santos e o atacante Wellington, que veio do Spartak Moscou. O atacante Wellington vai por empréstimo para o Grêmio até o final desta temporada e com um vínculo econômico estipulado em 10 milhões de euros, caso o Grêmio queira ficar em definitivo com o atleta. O Wellington foi revelado no Goiás e é atacante de velocidade, mas também pode atuar como centroavante. A única partida que faltava para complementar a sexta rodada do Campeonato Goiano aconteceu ontem à noite no estádio Jonas Duarte. Anápolis e Goianésia empataram em 2-2. O Campeonato Goiano não terá jogos nem amanhã, nem no domingo. Com uma longa pausa na tabela, os times só voltam a campo no final de semana subsequente. Mas no Atlético, o novo treinador promete muito trabalho durante o período de carnaval. O novo técnico do Atlético, Valdemar Lemos, foi apresentado oficialmente e já começou a trabalhar ontem mesmo com os jogadores do Dragão, após mais um tropeço no Campeonato Goiano, o empate em 0-0 diante do Itumbiara. Pelo Campeonato Goiano, o Atlético só volta a campo sábado subsequente, no Clássico diante do Vila Nova. Até lá, muitos dias de trabalho e muito trabalho pela frente. Valdemar Lemos não quis falar de folga para os jogadores. Salientou que apenas um dia será a folga para os jogadores do Atlético neste carnaval. O Atlético que tem a missão de sair da zona de rebaixamento. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Depois de demitir Mauro Fernandes após a derrota para o Grêmio Anápolis na quarta-feira, o Rio Verde já encontrou um novo treinador. O Verdão do Sudoeste acertou com Jairo Araújo, dispensado pelo Atlético no início da semana. A equipe do craque também tem novo técnico. Arthurzinho, que já treinou o Vila Nova, foi contratado para substituir Vanderlei Paiva. O Goiás acerta com a rodada meio-campista português André Martins. Os jogadores do Goiás vão treinar em 2 períodos nesta sexta-feira e serão liberados, só voltando aos treinamentos na terça-feira pela manhã. É que o Goiás só volta a atuar pelo Campeonato Goiano no domingo da semana que vem, dia 17, 4 horas da tarde, diante do Goianésia, fora de casa. O lateral esquerdo Heron, de 21 anos, foi apresentado ontem à tarde. O jogador já diz estar pronto para estrear diante do Goianésia. O Goiás contratou um jogador de 25 anos que já atuou em 10 países. Meio-campista André Martins é português e por último estava no Inverness da Escócia. O jogador que já atuou no Naval de Portugal e se aventurou pelo mundo, atuando na Inglaterra, na Bulgária, no México, na Venezuela, Bolívia, Finlândia, Suécia, Peru e por último no futebol escocês. André Martins vem para ser avaliado até o final de junho. Caso seja aprovado, o jogador permanece no Goiás pelo menos por mais uma temporada. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h50. Do esporte é o que há. O mundo em sua casa.
informação em cima do fato. Balanço FCO 2012 aponta Centro-Oeste como principal responsável pelo crescimento do Brasil. Pelo terceiro ano consecutivo, todos os 466 municípios da região foram beneficiados com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste. De acordo com o diretor da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, Marcelo Dourado, Goiás se destaca entre os demais estados do Centro-Oeste porque teve a maior participação e a menor inadimplência, liderando todos os indicadores econômicos. Enquanto o país, a previsão é de crescimento de 2012 de 1%, a região Centro-Oeste cresceu 3 vezes mais, foi 3,3%, e todos os institutos de economia indicam que para esse ano o crescimento deve ultrapassar a casa dos 4%. O estado de Goiás está em segundo lugar nesse ranking com 3,6%. Então as perspectivas do ponto de vista da economia são as melhores possíveis e não é nenhum exagero afirmar que efetivamente hoje a locomotiva do desenvolvimento do país, ela tem endereço e tem território, chama-se região Centro-Oeste. Do total de 5,9 bilhões de investimentos do FCO em 2012, 2 bilhões e 22 milhões foram investidos em Goiás. No entanto, faltou recursos da ordem de 500 milhões, superando as expectativas da Sudeco. Para o presidente da FIEG e representante do Fórum Empresarial do Estado de Goiás, José Alves, este desempenho deve ser maior ainda em 2013. Estamos muito eufóricos com os resultados obtidos em 2012, tendo em vista que, lamentavelmente, o Brasil cresceu negativamente, menos 2,7%, e Goiás cresceu 3,8%, perdeu apenas para a Bahia, que cresceu 4,2%. E esse trabalho que é feito aqui em Goiás é um trabalho conjunto. É uma somatória entre poder público, entre o setor privado, através do fórum das entidades, na otimização de aplicação dos recursos federais. O secretário da Indústria e Comércio, Alexandre Baldi, defende a manutenção dos incentivos fiscais e afirma que a posição de liderança do estado de Goiás é multifatorial. Goiás se desenvolveu ao longo dos últimos 30 anos com os incentivos fiscais e financeiros na ordem de que pudesse atrair indústrias, investimentos para o nosso estado. E vem demonstrando com seriedade que com os incentivos corretos o estado consegue crescer e crescer acima da média nacional. O governador Marconi Perillo acredita que para manter este ritmo de crescimento, Goiás precisa de mais investimentos e principalmente de infraestrutura. Eu comecei a trabalhar essa história de ferrovia há 10 anos atrás. Se nós não tivéssemos pensado isso atrás, nós não teríamos hoje essa possibilidade concreta. Mas nós não estamos falando só de 2 ferrovias. Nós temos hoje, concretamente, a possibilidade de termos em 10 anos, no máximo, 5 novas ferrovias. A Norte-Sul no tramo, só faltam 5 quilômetros para ficar pronto. Para ampliar os investimentos na área de infraestrutura para o Centro-Oeste, a Sudeco anunciou a aprovação do Fundo de Transportes do Centro-Oeste, que vai contratar os estudos para a construção da ferrovia Goiânia-Brasília, com integração à ferrovia Norte-Sul, já no próximo mês de março. Márcia Alves, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h54. E o comerciante goianiense segue otimista. A Federação do Comércio do Estado de Goiás, FEComércio, divulga resultados de janeiro do Índice de Confiança do Empresário. Apesar de ter registrado uma leve queda, menos 0,6% em relação a dezembro de 2012, a pesquisa mostra que os comerciantes goianienses mantêm-se otimistas neste início de ano, com 125,8 pontos, numa escala de 0 a 200, 100 é a fronteira entre otimismo e o pessimismo. O presidente da FEComércio, José Evaristo dos Santos, reforça esta expectativa positiva. A tendência desde novembro é ligeira queda no índice de confiança e nas condições também economia, comércio, mas a expectativa dos empresários em relação à economia e empresa ainda são muito boas, índices de indicadores altos em relação à pontuação, que tem uma variação de 0 a 200. De 0 a 100 é pessimismo, de 100 a 200 é otimismo. E a expectativa dos empresários está aqui bem colocado como 159 pontos. Isso indica, apesar da confiança, tendência de queda, mas é positiva, bastante expressiva a situação da expectativa para a nossa economia. Tanto assim que
sobe aí a possibilidade de aumento de contratação de funcionários para os próximos meses. José Evaristo explica por que o índice teve uma ligeira queda. A queda da redução do IPI, não mais tendo a redução, e a partir de janeiro deste ano, o governo volta a tributar os produtos que antes estavam com IPI zero, e agora a partir de janeiro já começou a retomada do crescimento da tributação do IPI para automóveis, para material de construção, naturalmente para eletrodomésticos. Então isto faz com que o empresário pense dessa forma, em que possa haver aí uma redução de investimentos. O componente que mais pressionou o resultado foi o índice de investimento do empresário do comércio, que recuou 2,6% em comparação com dezembro de 2012, apesar da pontuação ter permanecido acima de 100 pontos. Situação de otimismo. O Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h56. Vamos ao balanço das ocorrências nas rodovias com Libório Santos. Bom dia. Bom dia, ouvintes do Brasil Central. Lembrando que o Carnaval está chegando. Hoje muita gente já começa a viajar, possivelmente amanhã também. E vamos lembrar aí, cuidado, prudência, está chovendo bastante, as polícias rodoviárias estão fazendo aí um trabalho mais intenso também de fiscalização, tudo bem? Bom, nas últimas 24 horas nas rodovias goianas foram registrados 29 acidentes, 11 feridos e uma vítima fatal. O acidente mais grave foi o capotamento na GO 309, quilômetro 39, entre Pires do Rio e Caldas Novas, Fiat Uno, placa KCK 4907 de Caldas Novas. O motorista Wender Gonçalves Ferreira, seu levemente ferido, Marta Negrão Gonçalves também com lesões leves e o Eslaine Souza Lima, vítima fatal. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. A ação de fiscalização do Corpo de Bombeiros em casas noturnas de Goiás resultou em 70 interdições. Funcionamento de estabelecimentos agora depende do atendimento às normas de segurança. A grande repercussão da tragédia em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, motivou a intensificação do trabalho de fiscalização em boates e casas noturnas em Goiânia e no interior pelo Corpo de Bombeiros. A ação vistoriou 469 estabelecimentos. 101 atendiam às exigências da legislação vigente, 298 foram notificados e 70 interditados. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Carlos Helbingen, avalia que não foram encontradas graves irregularidades e o grande foco da ação é a prevenção. A prevenção é a principal ação do Corpo de Bombeiros. E ao todo são mais de 100 mil ações de fiscalização no Estado. O foco da ação da casa noturna foi algo em razão do incidente gravíssimo que sofremos e que nos fez com que fizéssemos essa ação buscando regularizar de forma mais rápida essas casas. Além das casas noturnas, a meta do Corpo de Bombeiros foi a de fiscalizar também aqueles locais que reúnem um grande público, como os destinados a shows e instalações provisórias. Diante do resultado do trabalho, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros alerta a população para que esteja atenta à segurança desses tipos de estabelecimentos. Hoje está bem difundido essa situação. Se ele vê que não tem condições de saída, de escape, não há sistema de extintor, não há sistema de combate a incêndio, não há sistema de iluminação de emergência, ele pode identificar isso, todas as pessoas estão bem informadas sobre isso. O sucesso da ação depende ainda do apoio da população, que pode denunciar qualquer irregularidade pelo telefone de emergência 193 ou 199. Fernando Oliveira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Os moradores de uma cidade satélite do Distrito Federal estão intrigados. Apareceram pacotes de dinheiro nos quintais de duas casas. No quintal de casa, o motorista Evandro Bellarmino encontrou jogado um pacote. Ele estava embrulhado em papel de presente com mensagem Feliz Natal. Dentro, R$12 mil. Outro morador também pediu ajuda à polícia. Achou um pacote com R$7.600. A polícia investiga a origem do dinheiro. Até agora não encontrou qualquer indício de que seja resultado de algum crime, como roubo ou tráfico de drogas. A principal linha de investigação é que alguém tenha realmente decidido distribuir dinheiro no bairro.
Pontualmente 8 horas em Goiânia, está terminando mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Ada Mendes, Antônio Corrêa e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Luzeni Gomes. Chefe de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Altair José. Central técnica, Ricardo Souza. Gerência do sistema de rádio, Suede Barbosa. Direção de tele e rádio difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, bom fim de semana a todos. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.